Amados irmãos e irmãs, paz e bem, estamos na 21ª semana do Tempo Comum. O Evangelho para hoje, sábado, é Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante de uma parábola muito conhecida do Evangelho, conhecida como a parábola dos talentos. Mas o que são realmente esses talentos? Quem é este patrão? O patrão é Deus. E nós podemos considerar este tempo da viagem do patrão até o seu retorno como tempo intermediário entre a morte e ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda, a vinda gloriosa. É o tempo da igreja. O tempo em que nós devemos, usando os talentos que Deus deixou, fazer frutificar e multiplicar estes talentos. Jesus ensinava através de parábolas porque a parábola tem o dom de tocar o emocional da pessoa e tem o dom de fazer com que a pessoa possa compreender de maneira mais profunda um conteúdo que é apresentado. Nesse texto, Jesus apresenta a nossa relação com Deus e como deve viver a igreja neste tempo intermediário entre a sua primeira e a segunda vinda. Esses talentos não são qualidades humanas, como a gente às vezes interpreta. Um tem talento de tocar violão, outro tem talento de cantar, outro pode... Não são bem esses os talentos. Porque os talentos aqui não são das pessoas, os talentos são do patrão. O patrão entregou esses talentos aos seus empregados, aos seus servos. Então os bens são do patrão. Um recebeu muito porque era capaz de cuidar de muito. Outro recebeu pouco porque era capaz de cuidar de pouco. E outro recebeu menos ainda porque tinha pouca capacidade de cuidar das coisas do patrão. O que são esses bens, afinal? O que são esses talentos? Os talentos que foram deixados para a igreja. A palavra de Deus, o magistério,
os sacramentos, a vida em comunidade. Os sacramentos são uma riqueza enorme, Eucaristia, penitência, perdão dos pecados, imagine tudo isso, né? E o fruto, o grande fruto e bênção do Pentecostes, o Espírito Santo, como fruto último da Páscoa. Como nós acolhemos e usamos e frutificamos esses talentos? Como nós acolhemos a generosidade de Deus que nos doou esses talentos? Os 2 primeiros acolheram muito bem e fizeram multiplicar e dobraram o que o patrão entregou. Mas o terceiro era um servo mau e preguiçoso. Mas por que ele era mau e preguiçoso? O texto mesmo revela. Ele era mau porque pensava mal do seu patrão. Julgava o patrão como sendo uma pessoa pesada, dura, uma pessoa que queria explorá-lo, como um ser distante. Essa visão de Deus, ela está presente também no filho mais velho, da parábola do filho pródigo. Está presente também em outros momentos do Evangelho, né? Em muitas pessoas que têm uma visão de um Deus muito vingativo, um juiz que é duro, é castigador, e não enxerga a misericórdia e a bondade de Deus. Porque a parábola revela, de um lado, a riqueza, Deus dá com abundância, um talento equivale a 33 quilos de ouro, então não é pouca coisa. Um patrão que é rico tem abundância, um patrão que confia nos seus servos, mesmo aquele que pode fazer pouco, ele entrega pouco, mas entrega alguma coisa, e num patrão que é bondoso, que acredita que os servos vão fazer frutificar estes bens. Então esse servo mau e preguiçoso é alguém que julga mal o seu patrão, como muita gente pensa mal de Deus. E essa visão negativa de Deus faz crescer e gerar um cristianismo, às vezes, adoecido, um cristianismo mesquinho, que vive somente de regras, que não vive a beleza do Evangelho. Deus nos conquista pela beleza do Evangelho. Jesus nos conquista pela beleza do Evangelho. Por que fazer caridade? Porque é bela, porque é bom. Por que ser amigo das pessoas? Porque é belo, porque é bom. Por que perdoar alguém que lhe ofendeu? Porque é belo, porque é bom, simplesmente por isso. Por que ser justo? Porque é bom, é belo, é correto. Por que ser honesto? Por que ser verdadeiro? Porque esses são valores, valores humanos e valores também do reino de Deus. Então nós somos convidados a fazer o nosso melhor neste tempo intermediário, que é o tempo da igreja. É o tempo médio, não é? Agostinho fala sobre isso, né? Tem uma carta sobre esse tema, não é? Inclusive, hoje nós celebramos a memória de Santo Agostinho, um grande mestre de espiritualidade, grande bispo da igreja, né? Filósofo, retórico, formado em retórica, advogado e grande teólogo. Pois bem, então esse terceiro servo é uma pessoa enganada sobre Deus, não tem uma visão correta sobre Deus, pensa mal de Deus. Deus o lança na escuridão, porque ele teve chance de viver na claridade, mas ele não quis viver na claridade. E ali na escuridão houve choro e ranger de dentes, choro de remorso por não ter de alguma maneira tentado corresponder àquela claridade, e ranger de dentes, uma dor imensa, uma dor profunda, de não ter estado à altura da confiança do seu patrão. Amados irmãos e irmãs, nós somos convidados a pensar que Deus nos concede talentos maravilhosos e que nós devemos fazer frutificar estes talentos. Acolher com delicadeza, acolher com amor a riqueza de Deus, a confiança que Deus tem em nós e a bondade de Deus ao nos confiar os seus talentos. Que a Igreja de Cristo que nós estamos construindo cada dia seja reflexo dessa riqueza de Deus, dessa confiança de Deus
e dessa bondade e misericórdia de Deus. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.